Tássio Cruz, João Magalhães, Ezequiel Araújo, mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos agora conferir o flagra do dia, o registro das lentes do repórter fotográfico Jailson Soares. Registro de hoje, um registro da mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina, Tássio Cruz. E ao fundo, a mesa e Capitão Roberval em primeiro plano. Não está sendo fácil ser da base do prefeito, Eliezer? Hoje, uma expressiva derrota na sessão parlamentar. 4 vetos do prefeito foram derrubados logo em seguida. Então, uma sessão dura, difícil para a base de Doutor Pessoa, e tem como um dos seus, com perdão do trocadilho, um dos seus principais generais, o capitão Roberval, que tem assumido esse papel desde o início, Mas a gente vai tratar ao longo do nosso Política do Dia, mas muitos desafios para a base do prefeito, Elias, já começaram até a falar em impeachment hoje lá na Câmara. De novo essa conversa, Tássio? Novamente, e os vereadores... até em tom de ironia, diziam, Elias, que até se tivesse sido pautado impeachment hoje, tinha sido aprovado. Tamanha a falta de articulação da base. Começou com muita dificuldade a atuação de Luiz André como líder do prefeito lá no Legislativo. Bom, João Magalhães, o que seria isso? Vários vetos derrubados no mesmo dia, base do prefeito com dificuldade de reação, hipótese do impeachment voltando a ser discutido. Que momento é esse da política municipal, João Magalhães? É interessante, aliás, porque a gente percebe uma atuação coordenada, da oposição e do grupo ali de independentes contra os interesses da prefeitura, que reflete bem a dificuldade do Palácio da Cidade em ter uma base sólida na Câmara, em conseguir aprovar alguns projetos. Agora, essa história de impeachment, eu acho que o parlamentar de oposição deve ter algum cuidado, porque isso pode passar para a população alguma espécie de oportunismo. O doutor Pessoa já está no final do seu mandato. Desde o primeiro ano que a gente vê algumas críticas bastante contundentes à gestão do município de Teresina. Deixar para falar em impeachment só agora pode parecer para a população que é um oportunismo político, Pode parecer que os vereadores passaram 3 anos dormindo e só agora acordaram para esse tipo de pauta. Eu acho que é preciso ter uma certa cautela, um certo cuidado na discussão desses temas. É claro que a população precisa estar em primeiro lugar no pensamento dos parlamentares. Agora, não dá para ficar politizando demais, sob pena de isso não refletir bem na imagem da Câmara Municipal, na imagem dos parlamentares junto à população. Eu acho que a gente vai ver na Câmara um movimento, de fato, de crescimento da oposição. Os parlamentares independentes e de oposição vão começar a fazer críticas à gestão. Isso é normal, isso é natural, até porque eles têm outros candidatos a prefeitos. É do interesse deles demonstrarem serviço agora, criticando o transporte público, criticando a saúde, criticando a educação. Agora, esses problemas, eles estão há algum tempo na pauta da sociedade teresinense. Se começarem a focar demais nisso só agora, eu acho que isso pode ter um efeito reverso, e só o que tem são pré-candidatos a vereadores que podem utilizar esse discurso de que os parlamentares passaram aí 3 anos dormindo e só agora estão acordando para determinado tipo de discussão. Ezequiel, o prefeito doutor Pessoa teria alguma chance de reação nesse momento na Câmara Municipal de Teresina? É necessário, Eliezer, mas aí isso nada mais, nada menos do que é a primeira derrota dele, da sua base aliada ali na Câmara de Teresina após o anúncio de Luiz André. A gente vê que ali a composição atualmente de 8 parlamentares, contra os 17 vereadores que votaram hoje essa derrubada desse veto, implica basicamente nisso, é uma resposta, Porque na semana passada esses vetos foram retirados de pauta, então Luiz André teve aí basicamente uma semana para conversar com os outros parlamentares, saber mais sobre esses vetos, também tentar articular algo do tipo para que continuasse
retirando essas pautas do anúncio ali, né, das discussões no plenário da Casa, mas hoje ele veio à tona, esses 4 vetos foram derrubados, porque se fosse retirado de pauta hoje novamente, só poderia acabar o tempo hábil, né, para que eles fossem analisados e acabar chegando ao fim, e só seriam reavaliados em 2025, mas isso aí eu penso que é só a primeira resposta, né, dessa nova composição ali da base do prefeito, depois do fechamento da janela partidária e, claro, de um novo líder que tem essa missão árdua de conversar incansavelmente com os outros aliados para pautas importantes da Prefeitura de Teresina possam continuar sendo mantidos. Mas Luiz André continua nisso, é novo, está verde, né, mas vamos ver se ele amadurece daqui para as próximas semanas sobre esse assunto. Tássio, vetos relacionados ao que exatamente? Foram 4 vetos, Eliezer. A gente tem sonoras, caso você prefira, o vereador Ismael explica um por um, ajuda a gente a entender ao longo, mas foram 4, principal deles, reajuste dos servidores da Procuradoria do município. O prefeito tinha vetado, os vereadores derrubaram, o reajuste então vai ser concedido pela decisão dos parlamentares. Depois eu peço que a gente prepare para reproduzir agora a fala do vereador Ismael Silva sobre esses vetos. Meu posicionamento aqui foi pela derrubada dos vetos da Prefeitura de Teresina. Meu posicionamento é um posicionamento técnico, não é um posicionamento político. Nós levamos em consideração a matéria e, obviamente, o interesse público. Uma dessas matérias que foi derrubado o veto aqui é a matéria relativa aos servidores analistas administrativos da Procuradoria-Geral do município, no qual nós vimos aí, ao longo do nosso mandato, fazendo a defesa dessa categoria e que, na verdade, tinha sido concedido um reajuste, a Prefeitura vetou e aqui nós fizemos a derrubada do veto, levando em consideração que o prazo já estava se exaurindo nessa semana, completando 30 dias agora dia 9, então precisava realmente que fosse votado de forma urgente. A Prefeitura até orientou o líder do prefeito a solicitar a retirada de pauta desta e de outras três matérias que eram objeto de veto, mas nós conseguimos aí reverter para que essas matérias pudessem ser votadas levando em consideração a questão do prazo. Bom, vamos aproveitar para ouvir o líder do prefeito, que deveria ter tido uma articulação mais proveitosa nesse aspecto da derrubada dos vetos. Vamos ouvir o vereador Luiz André. Foi a questão só de retirada de pauta de alguns vetos da Prefeitura, que infelizmente a gente não conseguiu retirar de pauta, porque os vereadores junto com a presidência argumentaram a questão do artigo 102 do regimento interno, que eles tinham assinatura de 16 vereadores para colocar em regime de urgência e a questão específica dos analistas da PGM, eles conseguiram o prazo de 30 dias, porque foi da entrada dia 9 de abril e só tinha um prazo até 9 de maio, que é quinta-feira, e não tem sessão. Não poderia esperar para a próxima terça-feira, que é 12 de maio. Nós temos hoje 9 vereadores da base mesmo, mas na presença no plenário hoje teve poucos vereadores do lado do prefeito, mas nós vamos procurar nas próximas votações tentar uma articulação mais firme e forte para que nós possamos, seja algum projeto de interesse do Executivo, mas essa questão específica foi a questão do regime de urgência e a assinatura de 16 vereadores que eles conseguiram e também a questão do prazo da PGM. Bom, Tássio, de forma resumida, tanto o vereador Ismael quanto o vereador Luiz André argumentaram questões de mérito. Não colocaram aí como influentes as questões de política. Mas tem ligação direta, né, aliás, apesar de não colocarem. Vamos então, um veto quanto à questão do reajuste dos servidores da Procuradoria, o outro veto com relação ao Código Tributário do município, que isenta de ITBI imóveis que foram regularizados, né, através de programas de regularização fundiária. O outro veto quanto à questão de atendimentos acompanhantes em atendimentos terapêuticos. E o último que dá preferência para irmãos se matricularem na mesma escola. Esses 4 foram vetados pelo prefeito, o veto voltou para a Câmara, os vereadores derrubaram. Eu acho que mostra, além de tudo, Eliezer, que falta sim muita articulação. Por exemplo, o reajuste dos servidores, como o prazo final teria o dia 9, como explicou o Luiz André. Então ele já foi a 3ª semana sendo retirado de pauta. Então não tinha mais como.
E a base não se articulou para, pelo menos, tentar derrubar esse veto. Então, é um desafio que vai ter o vereador Luiz André. Hoje, o prefeito tem, nos partidos filiados, a base dele, 9 dos 29 vereadores, que dá uma maioria muito expressiva para a oposição. Então, é aquela em que tiver matéria de interesse do prefeito, de interesse de alguém ligado ao legislativo, ao executivo, os vereadores não vão aprovar de forma alguma. Aquilo que for de interesse da prefeitura e da sociedade, da cidade de Teresina, aí sim eles podem aprovar, mas eu diria que é uma base rendida, nesse momento, uma base do prefeito rendida na Câmara. Até porque uma base que está sendo formada apenas por 9 de 29 vereadores. É uma minoria realmente considerável. O vereador Dudu também comentou sobre essa derrubada dos vetos. Vamos ouvi-lo. A Câmara que tinha votado favorável, veio o veto, analisou, é normal isso no Parlamento, lá no Congresso existe da mesma forma, o presidente Lula sofre lá também questões em veto, aqui o governador Rafael faz parte do Parlamento. Eu vejo como natural, mas também vejo como natural o levante do Parlamento, como foi que aconteceu hoje, e foi derrubado aqui 4 vetos. Aí, também justificando no campo do mérito, evitando questões políticas, partidárias ou eleitorais. Nós vamos dar prosseguimento aqui ao quadro Política do Dia. Nós queremos trazer aqui a repercussão da cassação do vereador Leonardo Eulálio e da posse que deve acontecer da vereadora Graça Amorim. É claro, o Progressistas contesta. O Partido Progressistas acredita que deve continuar com essa vaga e, nesse caso, assumiria um outro suplente do partido, que não a vereadora Graça, que hoje está no PRD. Sobre esse assunto, quem falou foi o vereador Aloysio Sampaio, que é o presidente do Progressistas aqui em Teresina. Vamos ouvi-lo. Ao tomar conhecimento da situação, recebi ontem uma ligação do suplente Vitor Linhares, questionando se a vaga era da vereadora, se a vaga era do partido. E eu liguei para a advogada do partido e pedi para a advogada se manifestar tendo em vista essa situação. E a advogada disse que pode sim, que tem embasamento legal para que o partido também pleiteie essa vaga, mas a gente precisa primeiro deixar as coisas acontecerem. Há ainda um recurso pelo vereador Leonardo Eulálio, né, sobre a decisão se recorre no próprio cargo ou não. Então, quando isso houver finalizado, é que se abre a etapa sobre esse questionamento. Bom, o Progressistas quer a vaga e o PRD também, porque hoje a vereadora Graça Amorim está no PRD. Então, antes da gente aprofundar esse assunto, vamos ouvir o presidente municipal do PRD, o vereador Marquinhos Costa. Olha, a gente entende que a vereadora Graça, ela mudou na época da janela partidária, então ela mudou de acordo com a justiça. Então a gente entende que essa vaga pertence à vereadora Graça, que foi quem provocou essa ação. Então a gente espera que a justiça seja feita e essa vaga para a vereadora Graça Amorim e fortalecer ainda mais os quadros do PRD. No caso, nós já temos 7 vereadores e iríamos para 8 vereadores na Câmara Municipal. Bom, então, Ezequiel Araújo, cada partido fica na expectativa de receber esse gabinete, essa estrutura a mais para os seus quadros. Sim, é uma vaga importante, Eliezer, tanto para o Progressistas como para o PRD. É uma vaga nova que vai ser preenchida então na Câmara Municipal de Teresina, né? Claro, Leonardo Eulálio vai entrar com recurso para que continue no mandato aí até o final do ano, mas ou Progressistas ou PRD conseguindo essa vaga até o final do ano é algo salutar, porque, claro, vai ter esse apoio
Por exemplo, no caso do PRD, o prefeito Doutor Pessoa ganha mais um aliado. Marquinhos Costa disse que vai entrar nessa queda de braço, porque Graça Amorim é uma das que abraçam a gestão do prefeito Doutor Pessoa. Ele ali ressaltou essa participação dela na gestão do prefeito Doutor Pessoa, né, que vai, claro, tá ali mais ferrenha, né, nessa defesa pelo prefeito na Câmara Municipal de Teresina, ela então assumindo esse mandato pelo PRD, mas o progressista não vai deixar barato. Até mesmo a gente teve informações de bastidores que Joel Rodrigues, o presidente estadual do Progressistas, também vai entrar nessa queda de braço, porque ele falou, né, que isso daqui que está acontecendo no caso, né, é para beneficiar o partido dele, o partido então Progressistas, mas é algo salutar, é importante, chega como um reforço importante para uma das duas siglas, né, mas aí vamos ver o que vai acontecer, porque é um apoio importante nas eleições agora desse ano. João, nós tivemos 2 vereadores aqui que me vem à memória nesse momento, que saíram suplentes das urnas, mudaram de partido, mas mesmo assim foram convocados ao longo do mandato, assumiram vaga na Câmara Municipal. Um foi o vereador Antônio Zé Lira, que saiu das urnas como suplente do PSD e assumiu pelo Republicanos, e o vereador Zé Filho, que saiu suplente pelo PSL e também chegou a ocupar o mandato pelo Republicanos. Então, assim, isso torna o processo ainda mais questionável. Exatamente, Eliezer. E a questão da vereadora Graça Amorim, embora ela tenha migrado de partido, embora ela não estivesse no mandato, mas até isso ela teve a atenção, o cuidado de sair apenas no período de janela partidária. Se a janela partidária permite que um efetivo do mandato saia da sigla, imagina um suplente que nem está no exercício do cargo de vereador. Eu acredito que essa discussão é natural. O suplente, né, do Progressistas tem todo o direito de buscar na justiça aquilo que ele acredita que tem direito. Agora, quando a gente analisa o mérito, me parece pouco provável que esse mandato fique com o Progressistas, porque Graça Amorim teve, inclusive, esse cuidado, até porque ela é bastante experiente, né? Não é nenhuma iniciante na carreira política, é advogada, e tomou essa decisão de sair do partido apenas na janela partidária. Então, se a janela permite até quem está no exercício do mandato trocar de partido, imagina então um suplente. Me parece que essa discussão vai ficar mais realmente no campo da polêmica. Na prática, vai fazer uma diferença danada, para a campanha de Graça Amorim. A gente está falando aí de um salário de vereador, né, R$18 mil, de verba de gabinete para contratar aí alguns assessores. Isso numa campanha eleitoral, Eliezer, pode fazer uma diferença boa, viu? Com certeza, deve fazer, ainda mais numa reta final. Pois não, Tássio? O vereador Leonardo Eulálio acionou o TSE para o Pleno decidir a respeito da posição tomada, uma decisão monocrática, né? Uma ministra de forma monocrática tomou a decisão e ele acionou o Pleno do TSE para que o Pleno se manifeste. Então, e ainda vamos ter esse posicionamento. São 3 buscando o mesmo espaço, né, Eliezer? Progressistas, através de Vitor Linhares, PRD, com Graça Amorim, e o próprio PL de Leonardo Eulálio. Eu conversei com o presidente da Câmara, Enzo Samuel. Ele disse que até o momento a Câmara não foi notificada juridicamente, né, não foi notificada sobre a decisão, então não existe, de acordo com a posição oficial da Câmara, previsão de posse de nenhum dos 3 envolvidos, até porque o Leonardo não precisa tomar posse, já está empossado, mas Vitor Linhares ou Graça, não existe qualquer posicionamento oficial da Câmara. O que se tem de novidade é a ação de Leonardo Eulálio no Pleno do TSE. Manifestação do Pleno, mas existe a legislação e a jurisprudência que, enfim, é a mesma que baseia uma decisão monocrática a nível de Pleno. Eu acredito que o TSE está bem consensuado nesse sentido. Bom, vamos ouvir agora o vereador Alain Brandão. Alain Brandão, vereador que foi alvo, um escritório de sua propriedade foi alvo de uma operação da Polícia Federal, onde lá foi encontrado o valor de R$1.600.000 aproximadamente em dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Ele tem procurado se explicar sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. O dinheiro não foi encontrado porque não estava escondido. Eu estava no escritório que é de minha propriedade, fruto de trabalho, patrimônio meu, do vereador Alain Brandão, e da minha família. E eu estou tranquilo, firme e confiante em relação a essa situação.
Em relação a não se pronunciar no dia ou no pós-dia, nós não tínhamos acesso ainda aos autos do processo. Então não teria como a gente ter uma resposta. Então no momento certo a gente deu as devidas explicações. Continuo pré-candidato, mais forte ainda, com apoio dos teresinenses, aqueles que admiram o meu trabalho. Continuo trabalhando dia e noite, noite e dia, e tenho certeza que nós daremos o resultado nas urnas. Então, Ezequiel Araújo, o vereador se mostra ainda firme, de pé, como se não tivesse sido abalado pela ocorrência. Não, mas ele tem que fazer isso mesmo, Elias. Ele tem que mostrar que está ali firme, não teve, claro, teve esse burburinho sim nos bastidores ali da política por conta disso e também foi amplamente divulgado na imprensa em razão disso, mas ele tem que demonstrar exatamente essa força, né? Que está ali para não se sentir abalado, até mesmo para não gratificar, né? Não ser de fato comemorativo dos seus adversários em si, mas ele vai continuar basicamente nisso, né? Nessa pegada de falar que nada aconteceu, que vai aguardar os resultados, claro, das investigações, por conta do propriamente dito do recurso também que ele está colocando em ênfase, né, em razão do que aconteceu, mas aí é algo que abala sim a pré-candidatura dele a vereador e claro, pode ser usado contra ele durante a campanha propriamente dita também, Eliezer. Certeza, pode, eu acredito que tem grandes chances de ser usado, né? Os adversários não vão deixar. Na campanha vale quase tudo, né, Elias? Então... É verdade. Imagine quando se tem aí uma robustez nos argumentos, naquilo que pode ser colocado no debate. O deputado... Porque, de fato, são os principais adversários também do vereador. Dentro da chapa do quem está no PRD, mesmo partido. Isso. Obviamente estão lutando ali pela mesma vaga. Mora ao lado. Não vai ser fácil não, essa situação aí que envolve o vereador Alain Brandão. O deputado estadual Severo Eulálio falou sobre essa ação do PSDB que tentou anular a eleição dele para a presidência da Assembleia Legislativa. Vamos ouvi-lo. O PSDB não tem interesse aqui no Piauí, o que causou alguma estranheza foi apenas esse ponto, que o presidente do PSDB estadual sequer foi consultado sobre esse tema, não foi candidato nenhum deputado estadual, não teve candidato a governador, não tem nenhum parlamentar na casa. Enfim, entraram e desistiram em 2, 3 dias aí. Bom, e somado a isso, João Magalhães, o governador disse que Severo Eulálio será o próximo presidente da Assembleia. A informação que a gente tem, Elias, é de que os próprios parlamentares, quando tiveram conhecimento dessa ação, começaram a ligar para Severo, né, informando que caso houvesse a necessidade de ter outra eleição, o eleito seria Severo Eulálio. Ele tem apoio do MDB, ele tem apoio do governador Rafael Fonteles, tem apoio da maioria. Acredito que ninguém vai querer causar uma desarmonia na Assembleia Legislativa, que hoje, de fato, funciona, todo mundo integrado, tanto a base com a sua ampla maioria, assim como também os nomes da oposição. Acredito que essa discussão também já fica sendo praticamente ultrapassada, tendo em vista que mesmo que o PSDB até desistiu, né? Mas mesmo que houvesse aí uma anulação, não tenho dúvidas de que Severo Eulálio fosse eleito, até porque me parece que é um espaço que o MDB entende que é seu e o governador Rafael Fonteles não vai querer nenhum tipo de problema com o MDB, com os deputados estaduais, até porque também Severo Eulálio, é bom lembrar, tem um parentesco, né, com a primeira-dama do governo, a primeira-dama do Estado. Acredito que tudo isso ajuda, né, na afinidade política entre ele e o governador. Bom, Tássio, algum risco para o deputado Severo? Nosso tempo está quase encerrando, mais 2 observações curiosas. O PSDB atirou na Paraíba e acertou no Piauí, né? Então isso aí é interessante. E outro ponto, Nunes Marques, piauiense, não sei se por coincidência, foi quem assumiu a relatoria desse processo. Eu não sei quem estava por trás da história, Eliezer, mas que tinha um direcionamento direto para o Piauí, e serviu para deixar ainda mais atenta a base e mostrar essa ligação com o Severo Eulálio. Curiosamente, essas ações de menor expressão, que não vão ter repercussão nacional, dificilmente o STF torna público, mas essa não. Logo depois da decisão, o portal do STF trouxe a notícia, o que também mostra, não sei, talvez algum elemento que ainda não sabemos que levou a essa decisão lá no Supremo. Tássio Cruz identificou um comportamento fora do padrão. Fora do padrão. E aí disparou o alarme. Ezequiel, algum risco ao deputado Severo? Não, até porque eu estava conversando aqui com o Tássio,
aconteceu algo muito forte, né? De sexta-feira da semana passada para essa semana, para mudar radicalmente ali o posicionamento dos tucanos em razão disso. E eu falei, não, algo aconteceu muito forte, porque para mudar, ter tudo isso já articulado sobre essa derrubada aí do futuro mandato de Severo Alário na Assembleia Legislativa do Piauí, um telefonema muito forte aconteceu. E isso a gente tem que saber, ali nos bastidores, apurar o que foi realmente que aconteceu.